Olá, pessoal. Boa tarde. Vamos dar continuidade ao nosso estudo comparativo. Exponenciais. O que são equações exponenciais? Toda equação que a variável ocupa a posição do expoente. Então, olhou para uma equação, verificou que a variável ocupa a posição do expoente, acabou. Temos uma equação exponencial. Ótimo. Qual é a lógica de resolução de uma equação exponencial? Igualar potências com a mesma base. Se essa base for maior do que zero e diferente de 1, então nós poderemos igualar os expoentes. Ok? Vamos resolver com um exemplo uma equação clássica. Ela não é uma equação básica, evidentemente. As equações clássicas, você tem que ter visto algo parecido antes para ter a ideia na hora da prova. Então, vale a pena conhecer a solução dessa equação. Ok? Bom, 4 elevado a x mais 6 elevado a x igual a 9 elevado a x. Pelo visto, não é simples deixar uma única potência no primeiro membro e uma única potência no segundo membro, ambas com a mesma base maior do que zero, diferente de 1. Nós vamos aplicar um truque algébrico. Nós temos certeza absoluta que 6 elevado a x é diferente de zero. Por quê? Porque 6 elevado a x é um exponencial estritamente crescente. Tá certo? Então, ela tem como assíntota o eixo x, portanto, nunca toca o eixo x. Então, o 6 elevado a x nunca valerá zero. Sim? Então, como 6 elevado a x é diferente de zero, nós vamos dividir os dois lados desta igualdade por 6 elevado a x. Esse é o truque algébrico. Olha, nós sabemos que o 6 elevado a x é diferente de zero. Então, podemos dividir os dois lados dessa igualdade por 6 elevado a x. Divide o primeiro membro por 6 elevado a x e o segundo membro por 6 elevado a x. No primeiro membro teremos 4 elevado a x sobre 6 elevado a x é o mesmo que 4 sextos elevado a x. Simplificando por 2, 4 sextos é a mesma coisa que 2 terços elevado a x. Mais 6 elevado a x dividido por 6 elevado a x é igual a 1. Igual 9 elevado a x dividido por 6 elevado a x é o mesmo que 9 sextos elevado a x. E 9 sextos elevado a x é a mesma coisa que 3 meios elevado a x. 3 meios elevado a x. Que coisa interessante. No primeiro membro nós temos 2 terços elevado a x e no segundo membro 3 meios elevado a x. Perceba que 2 terços elevado a x e 3 meios elevado a x são inversos. Se são inversos, nós vamos fazer uma mudança de variáveis. Qual é a mudança de variáveis que nós faremos? Nós chamaremos o 2 terços elevado a x de t. Chamando 2 terços elevado a x de t, teremos então, vamos lá? Chamando 2 terços elevado a x de t, teremos então t mais 1 igual. Se 2 terços elevado a x é igual a t, então 3 meios elevado a x, como é o inverso de 2 terços, será 1 sobre t. Passando o t multiplicando para o primeiro membro, teremos t ao quadrado mais t igual a 1. Jogando 1 subtraindo para o primeiro membro, teremos t ao quadrado menos mais t menos 1 igual a zero. Uma equação do segundo grau na variável t. Portanto, a equação original é redutível a uma equação do segundo grau na variável t. Calcularemos o discriminante. O discriminante valerá b ao quadrado, que é 1, menos 4 vezes a, que dá 4, vezes menos 1, que dá mais 4. O discriminante valerá 5. Ótimo. Vamos, então, encontrar o valor de t. T será igual a menos b menos 1.
mais ou menos a raiz do discriminante, que é raiz de 5, dividido por 2. Então, temos duas possibilidades para o t. O t1 será igual a menos 1 mais raiz de 5 sobre 2, ou o t2 será igual a menos 1 menos raiz de 5 sobre 2. Agora, observe que, como t é 2/3 elevado a x, então t nunca será negativo. T obrigatoriamente será positivo para todo x, porque 2/3 elevado a qualquer número sempre terá um resultado positivo. Percebe que 2/3 elevado a x é uma função exponencial decrescente, que tem como assíntota o eixo x. Então, 2/3 elevado a x é sempre maior do que zero, portanto, t é sempre positivo. Logo, a raiz menos 1 menos raiz de 5 sobre 2 não serve. Essa não serve. Portanto, o 2/3 elevado a x tem que ser igual a menos 1 mais raiz de 5 sobre 2, que é a mesma coisa que raiz de 5 menos 1 sobre 2. Ah, muito bem. E agora nós queremos saber o valor de quem? De x. Quem é o x? O x é um expoente. Expoente é o mesmo que logaritmo. Então, o x é um logaritmo. A base da potência é a base do logaritmo. E o resultado da conta é o logaritmando. Raiz de 5 menos 1 sobre 2. Nunca se esqueça, um treino básico na teoria de exponenciais e logaritmos é: quem olha para um logaritmo tem que enxergar uma potência, e quem olha para uma potência tem que enxergar um logaritmo. Isso é muito simples. Decorre da definição de logaritmos, tá certo? É o primeiro treino. Antes de estudar consequências imediatas da definição, antes de estudar propriedades operatórias, a primeira coisa que você tem que fazer é olhar para o símbolo logaritmo, logaritmo de A na base B, e saber que isso é uma pergunta. Ah, é? Logaritmo de A na base B é uma pergunta? Que pergunta é essa? B elevado a quanto que vale A? Se a resposta for C, então a sua conclusão é que B elevado a C vale A. Quem olha para uma potência tem que enxergar um logaritmo, e quem olha para um logaritmo tem que enxergar uma potência. Você olhou para essa potência. 2/3 elevado a x é igual a raiz de 5 menos 1 sobre 2. Perceba, você olhou para uma potência. O expoente é um logaritmo. Quem é o expoente? O x. Então, o x é um logaritmo. O expoente é um logaritmo. O expoente é um logaritmo. A base da potência é a base do logaritmo. Que é a base da potência? 2/3 vai se transformar em base do logaritmo. E o resultado da conta A é o logaritmando. O resultado é a raiz de 5 menos 1 sobre 2. É o logaritmando. Então, x é log de raiz de 5 menos 1 sobre 2 na base 2/3. O enunciado resolver exige como resposta um conjunto solução. Então, o conjunto solução será logaritmo de raiz de 5 menos 1 sobre 2 na base 2/3. Está aí uma questão clássica. Ok? Vamos agora dar uma olhada nas equações logarítmicas. Dê uma olhada. O que é uma equação logarítmica? É toda equação que a variável ocupa a posição do logaritmando ou da base de um logaritmo. Qual é a lógica de resolução? A primeira coisa que você tem que impor é a condição de existência. Então, toda a questão de logaritmos, antes de encostar o dedo no logaritmo, impõe a condição de existência. Ok. Em segundo lugar, você deve deixar dos dois lados logaritmos de mesma base. Deixar um único logaritmo no primeiro membro, um único logaritmo no segundo membro, ambos com a mesma base. Por quê? Porque se você igualar logaritmos de mesma base, você poderá igualar os seus logaritmandos. Portanto, se log de x na base B é igual a log de tridentinho na base B, então x deve ser igual a tridentinho, nós transformamos a equação logarítmica em outro tipo de equação. Certo? Mais simples de ser resolvido. Ótimo! Daí não se esqueça. Tem que fazer a interseção entre a solução da equação e a condição de existência, ou seja, o item I e inter o item 2i. Verificar se as raízes encontradas satisfazem a equação de
a sua condição de existência. Tudo bem? Então, dê uma olhada. Eu quero resolver a equação log ao quadrado de x igual a log de x ao quadrado. Qual é a primeira coisa? Condição de existência. Qual é a condição de existência dessa equação? Vejamos. O logaritmando vale quanto? X. Então, o logaritmando x tem que ser o quê? Maior do que zero. E a base vale quanto? 10. 10 já é maior do que zero, diferente de 1. Já satisfaz a condição de existência. O x ao quadrado tem que ser maior do que zero. Ora, se o x é maior do que zero, já está garantido que o x ao quadrado é maior do que zero. E a base 10 já é maior do que zero, diferente de 1. Portanto, a condição de existência é que o valor de x tem que ser um número maior do que zero. Sim? Ótimo. Agora vamos pensar. No primeiro membro, nós temos log ao quadrado de x. Ei, não existe propriedade para transformar um log elevado ao quadrado. Tá certo? Log ao quadrado de x é a mesma coisa que o log de x elevado ao quadrado. Quem está elevado ao quadrado é todo log de x. Tá certo? Igual a log de x ao quadrado. Opa, log de x ao quadrado, nós podemos aplicar propriedade. Em quem? No expoente do logaritmando. Nós podemos aplicar o tombo. Então, isso aqui será igual a 2 vezes o log de x. Você fala, opa, que interessante. Olhe bem, log de x ao quadrado é igual a 2 log de x. Nós podemos fazer uma mudança de variáveis. Você vai falar, mas qual mudança de variáveis? Nós podemos chamar o logaritmo de x de uma nova variável t. Se chamarmos o logaritmo de x da variável t, então teremos aqui a equação t ao quadrado igual a 2 vezes o log de x, que vale quanto? T. Jogando t para o primeiro membro, ficaremos com t ao quadrado menos 2t igual a zero. Ótimo. Se t ao quadrado menos 2t igual a zero, colocando t em evidência, fica t que multiplica quem? T menos 2 vale zero. Temos duas possibilidades para o t. Ou o t vale quanto? Zero. Ou o t vale quanto? 2. Então, temos duas possibilidades para o log de x. Primeira possibilidade, o log de x valerá zero. Ou, segunda possibilidade, o log de x valerá 2. Ótimo! Se o log de x vale zero, a pergunta é, 10 elevado a quanto que vale x? Resposta zero. Então, x é igual a 10 elevado a zero, que é igual a 1. Olha para o segundo log. Log de x igual a 2. 10 elevado a quanto que vale x? Resposta 2. Então, x igual a 10 ao quadrado, que vale 100. Perceba que 1 satisfaz a condição de existência maior que zero e 10 ao quadrado, que é 100, satisfaz a condição de existência é maior do que zero. Então, resposta, o conjunto solução tem os elementos 1 e 100. Uma bela equaçãozinha, que envolve mudança de variáveis também. Ok? Um abraço a todos e até o próximo vídeo.